Falar de direitos, eu tenho direitos a isso, aquilo, todos falam. Agora, falar de deveres, aí já é uma outra história. Quais são as principais responsabilidades dos cidadãos, que os cidadãos devem assumir em uma sociedade democrática? Vou passar a palavra para o Sr. Anderson, depois vamos ouvir alguns trechinhos do Sr. Felisberto. Eu vou sair do limite do próprio jurídico para dizer que, do meu ponto de vista, um dos maiores problemas do nosso país está precisamente nesse aspecto que coloca, que é, de facto, o próprio cabo-verdiano. Nós, eu incluído, temos sido um bocadinho indisciplinados, temos sido um bocadinho irresponsáveis e incumpridores, na verdade. E isto resulta do facto de não haver responsabilização. Esta é a minha opinião, é que não havendo responsabilização, a tendência é não haver responsabilidade. Porque se eu sei que ao não cumprir as minhas obrigações nada me acontece, naturalmente a tendência é não cumpri-las, não é? Portanto, os deveres estão ali. Existem aqueles que surgem, de facto, da própria lei, que nem sequer estão na disponibilidade da pessoa escolher entre cumprir e não cumprir, não é? Há aqueles que surgem dos vários negócios jurídicos que nós vamos celebrando no dia a dia, não é? Resultando deveres para as partes do mesmo negócio jurídico, mas aí está. Nós temos estado sistematicamente a falhar, a não cumprir. Existem deveres que surgem, por exemplo, de cargos ou de funções que nós exercemos. Portanto, há vários deveres, não é? Variadíssimos, de várias relações, relações jurídico-privadas entre os cidadãos, relações ou posições advenientes da situação ou da situação do cidadão perante o Estado, em função dos deveres que ele assume perante o Estado, aqueles outros deveres que surgem da própria lei e nós devemos cumpri-las, não é? Volto a repetir, quando não há responsabilização, porque se houvesse uma responsabilização rigorosa, de facto as pessoas estariam a cumprir as suas obrigações, as suas diversas obrigações resultantes de várias posições passivas que acabamos por assumir. Portanto, variedíssimos deveres, resultante de várias situações ou de várias relações jurídico-privadas, jurídico-administrativas e outras jurídico-políticas. E, portanto, é que as pessoas devem cumpri-las, não cumprindo fica, e não havendo responsabilização, fica de facto tudo mais difícil e tudo mais complicado. Sr. Felisberto, enquanto seres humanos temos direitos, mas também temos deveres. E quais são esses principais deveres que temos de cumprir numa sociedade democrática? Olha, eu acho que é sobretudo, primeiro temos que conhecer os nossos deveres e também procurar dar exemplo, não é? Muitas vezes, nós sabendo claramente que temos determinados tipos de deveres, nós ignoramos por completo e esperamos que os outros, portanto, cumpram os seus deveres. Portanto, o exemplo tem que ser dado a todos os níveis, a nível familiar, a nível, sobretudo, dos decisores políticos, não é? Que são os responsáveis pela condução dos destinos do país, não é? Não havendo o cumprimento dos seus deveres, não havendo a responsabilização, como disse o meu colega, eu acho que fica muito mais difícil, acabamos de ter uma sociedade, portanto, incumpridora dos seus deveres e, obviamente, fica difícil, portanto,
viveram tanto num ambiente deste tipo. E como é que podemos incentivar a sociedade a cumprirem seus deveres, suas responsabilidades? Olha, eu diria que nós temos de fazer uma grande mobilização a nível geral, mas, sobretudo, trabalhar com uma estratégia muito bem definida. Eu insisto sempre na necessidade de definição de políticas públicas ou redefinição das políticas públicas para adaptarmos ao novo contexto. A educação, que currículo nós temos a nível do ensino básico, do ensino secundário, o que se está a fazer nesse novo contexto para podermos também, sabendo claramente que há uma situação de incumprimento e onde é que está a falha. Às vezes a tendência é ir à parte mais fácil, tentando dizer, olha, já surgiu um problema, vamos tentar apagar o fogo. Nós temos que fazer um trabalho de fundo, mesmo que não tenha um impacto no presente, mas nós temos que trabalhar na perspectiva futura, pelo menos para que as próximas gerações passem a ter uma perspectiva diferente. Portanto, é um trabalho de educação para a cidadania, exato, para que todos possamos conhecer muito bem os nossos deveres e também os nossos direitos. De facto, concordo plenamente com o meu colega. A questão é, de facto, educação para a cidadania. É de educação para a cidadania. É de mostrar às pessoas que o cidadão que cumpre é o melhor cidadão. Nós devemos mostrar às pessoas que não devem agir exclusivamente para a satisfação dos seus próprios interesses, não é? Mas devem agir para o bem comum. E começar, de facto, dentro de casa. Começar por educarmos os nossos filhos, não é? Começar a dar exemplos à vizinhança, não é? E o exemplo passa por cumprir, de facto. Portanto, aí, de facto, concordo plenamente com o meu colega, trata-se de uma questão de educação para a cidadania. Eu vou-vos dar um pequeno exemplo de uma situação que eu vivi. Estava numa conferência, algures em Portugal, depois estavam a discutir a questão da legislação, dos direitos, numa perspectiva semelhante àquilo que nós estamos a fazer hoje aqui. E levantou-se um professor já muito velho, nem sei se ainda está vivo, o professor Rui de Alarcão. Ele disse, estava a referir-se a Portugal, ele disse, neste país nós legislamos demais. Não é uma questão de legislação, porque ela já existe e existem boas legislações. E depois ele disse, nos países nórdicos, quando sai um determinado diploma legal, as pessoas, os principais interessados, juntam-se para ver a melhor forma de cumprir essa lei. Nós aqui, ele referindo-se a Portugal, nós aqui juntamos para ver a melhor forma de contornar a lei. Portanto, é uma questão de cidadania, é uma questão de educação e é a partir desse ponto que nós conseguimos, de facto, resolver grande parte dos problemas deste país e também responsabilizar